A gente volta a falar mais sobre essa nova variante do coronavírus. Vamos conversar com o epidemiologista, o Pedro Halal, que faz a gentileza de voltar aqui. Pedro, boa noite, bem-vindo de volta ao Expresso. Me ouve bem? Te ouço muito bem, uma boa noite, Mona Lisa, boa noite a todos que acompanham a CNN. Boa noite, querido. Vamos lá, ó. De muita gente que eu fucei para saber como é que estava a pegada sobre o olhar para esse assunto, o seu olhar estava um olhar mais cauteloso, até mais esperançoso. Nas suas publicações recentes nas redes sociais, se eu não me engano, do dia de ontem, você diz o seguinte: evidências preliminares sugerem que ela é menos agressiva do que as versões anteriores, né, do vírus. Mas a gente está falando de uma cepa que tem uma capacidade imensa de mutação. Como é que a gente pode entender esses dois aspectos quanto à imprevisibilidade desse assunto, dessa cepa que o mundo está aprendendo a lidar, Pedro? Olha, Mona Lisa, acho que a primeira coisa é reconhecer, e nós como cientistas temos que fazer isso, que ainda temos mais dúvidas do que certeza sobre a variante Ômicron. Mas o que as evidências muito preliminares já mostram? Parece que realmente temos uma péssima notícia em termos da capacidade de transmissão. Ela consegue se disseminar muito rápido e aquele gráfico que parece o lançamento de um foguete foi o que assustou muita gente. Ela dissemina muito rápido. Por outro lado, existem algumas evidências preliminares de que pode ser que ela não seja tão agressiva quanto as versões anteriores do vírus. De novo, repito que é preliminar, mas a gente tem alguma notícia boa. Qual é a pergunta que a gente ainda não sabe, Mona Lisa? Não sabemos como que ela responde às vacinas. Essa é a terceira pergunta relevante. Sem dúvida, mas é curiosidade pura, tá? Se tiver tudo errado, fala, não é por aí, vamos virar essa página. Quando você fala de transmissão muito rápida e a gente fala desse poder de mutação só ali na proteína spike, né? Mais de 30 mutações, como é que a gente pode entender isso e não ficar absolutamente perplexo e preocupado? Porque não dá para garantir muito o poder dessa mutação, a gravidade dessa mutação, devido a tal velocidade, né? Tem alguma coisa a ver com a outra ou não, Pedro? Não, olha aqui, são coisas diferentes, então, né, Mona Lisa? explica, pelo amor de Deus. Uma coisa é o quanto que o vírus consegue se replicar rápido e o quanto que ele muda rapidamente. Sim. Outra coisa é o quão grave é a infecção causada por ele. Claro que há uma dose de imprevisibilidade, sim, há uma dose de imprevisibilidade, mas não parece, pelo pouco que se sabe, que ele gera uma infecção mais agressiva. E mais, numa população muito vacinada, como será a população brasileira quando ele chegar, ele deve estar chegando por agora, sim, também não se sabe se ele vai conseguir se reproduzir tão rápido ou se ele vai ter uma reprodução mais parecida com as outras variantes. Ô Pedro, a gente viu, né, as grandes farmacêuticas pedindo 2 semanas para saber então se as vacinas que elas desenvolvem de fato protegem as pessoas em relação a essa nova cepa. Esse período é importante até para dar uma certa calmaria no mundo? Ou a gente já precisa, de fato, respaldar países que estão tomando atitudes muito fortes, como a Suíça, por exemplo, que hoje determinou quarentena obrigatória, por exemplo, para todo mundo que chega do Reino Unido e da Holanda? Qual a melhor atitude nesse momento, enquanto se espera a resposta das farmacêuticas? Eu acho que é momento de um compasso de espera. Eu não entraria com medidas muito drásticas, até porque essa descoberta da variante, ela não significa que a variante surgiu ontem. Muito provavelmente a variante foi descoberta, ela já está circulando há um tempo. Sim. Eu não veria motivo para entrar no desespero e fechar tudo. Eu acho que é motivo para um sinal de alerta. O Brasil, por exemplo, tem que ficar de olhos bem abertos, mas a nossa prioridade é seguir vacinando e não tomar decisão em desespero. Nesse aspecto, acho que está bem a postura do Brasil, pelo menos nesse momento, de acompanhar mais antes de tomar decisões mais restritivas.
Lorival Santana também participa da entrevista. Lorival, chega na conversa, por favor. Boa noite. A médica que primeiro detectou que havia algo de errado, novos sintomas, é a Angelique Coetzee, da África do Sul, de Pretória. Ela disse agora há pouco que, eu gostaria de ouvir sua avaliação sobre essas informações que são novas, que são sintomas diferentes, os da Omicron, em relação ao que vinha aparecendo antes, que era a Delta, né? Ela disse que os pacientes que contraíram a Omicron se queixam de fadiga, dores de cabeça e no corpo e ocasionais dores de garganta e tosse. Já com a Delta, eram taxas de pulso elevadas, baixos níveis de oxigênio e perda de olfato e paladar. Foi por causa dessas diferenças que ela desconfiou e também porque no consultório dela fazia semanas que não apareciam pacientes com sintomas. E aí ela avisou um laboratório que no dia 14, então, esse material foi para o laboratório e aí na semana seguinte, então, foi detectada essa nova variante. Um outro aspecto preocupante é que crianças menores de 2 anos representam cerca de 10% do total de internações hospitalares, doutor Halal. Olha, na verdade disso tudo, que é um belo trabalho de investigação feito pela doutora na África do Sul, talvez a notícia mais preocupante seja em relação às crianças mesmo. Porque a gente vinha vendo ao longo da evolução dessa pandemia, mesmo que as crianças pegassem na mesma proporção que os adultos, os quadros nas crianças muito raramente levavam à necessidade de internação. Então, assim, precisamos ainda acompanhar mais, mas talvez a característica indesejada maior da Ômicron seja que ela consiga produzir casos um pouco mais graves nas crianças. Em relação às características dos sintomas, eu até diria que todas as variantes, essas as principais, a gama, a beta, a delta e agora a outra, todas elas têm uma característica um pouquinho diferente. Então, acho que não é surpresa que a Ômicron se apresente com um quadro um pouco diferente do que era causado pela delta, que era a que estava dominando até agora. Pedro, 2 questões numa só. A questão do passaporte da vacinação para o nosso país, né? O brasileiro, sim, quis muito a vacina, está tomando a vacina, isso é maravilhoso, mas nós temos uma entrada de pouca fiscalização, né? Um examezinho lá, 72 horas antes feito, assim, as pessoas entram aqui. O Brasil virar um turismo anti-vacina seria péssimo, né? Para o nosso país, especialmente no fim do ano. E olhando ainda para o fim do ano, aí a segunda parte da pergunta, é hora das pessoas pensarem em festa de Réveillon? Carnaval em fevereiro? É hora de pensar isso? É hora de colocar isso numa mesa para decidir, ou de fato o mundo tem que esperar, ou nem tem que olhar para essas possibilidades diante do que nós estamos vendo nesse momento? Quero muito te ouvir sobre esses aspectos também. Vamos lá, Mona. Primeiro eu vou começar com a tua última pergunta. Tá. Em relação ao Natal, em relação ao Réveillon e o Carnaval, se tu tivesse feito essa pergunta para mim 10 dias atrás, eu diria que sim, que devido ao cenário favorável, era uma boa ideia a gente planejar o Réveillon, poderíamos começar a planejar o Carnaval, claro que com algumas medidas de cuidado. Nesse momento eu estou naquela de esperar. Vamos esperar um pouco mais, 2, 3 semanas, e aí a gente vai saber qual vai ser o tamanho do estrago que a Ômicron vai causar. Essa é a primeira coisa. Sim. Em relação ao passaporte vacinal, né, Mona, eu já falei isso outras vezes. O passaporte vacinal tem que ser encarado como uma coisa natural. Tem mais de 100 países do mundo que para a gente entrar, a gente precisa apresentar vacinação contra a febre amarela. Sim. É a coisa mais normal do mundo. Então, o Brasil rapidamente tem que adotar a política de que para entrar no Brasil vindo de outro país, tem que apresentar o comprovante vacinal. Se quiser exercer o seu direito a não se vacinar, nós também exercemos o nosso direito de não receber pessoas que optaram por não se vacinar. Assim funciona numa sociedade democrática e numa sociedade livre. O Pedro, rapidinho, a gente viu um pré-carnaval esse fim de semana em São Paulo, aglomerações, todo mundo ali grudado, pulando. Enfim, olhando para isso e com essa preocupação toda, qual que é o recado aí importante pela voz da sensatez e do conhecimento científico? Ajude-nos, por favor.
Primeiro é dizer que nós compreendemos integralmente o cansaço das pessoas, Sim. as pessoas quererem socializar, as pessoas quererem fazer festa, isso é normal. Agora, com esta novidade da Ômicron, a gente vai ter que voltar a tomar alguns cuidados, vai ter que manter outros cuidados, e o mais importante, quando formos fazer uma festa de família, uma reunião de família, a gente vai ter que cuidar, primeiro, que todo mundo esteja vacinado e, segundo, usar máscara durante todo o evento. Como Esses assim? são os cuidados. E na hora de comer, como é que faz? E na hora de brindar? Aí pode tirar a máscara para comer, mantendo o distanciamento. Se todo mundo for vacinado, estiver dentro do mesmo ambiente, até pode, eventualmente, mas se for um evento que inclua mais do que 2 ou 3 grupos familiares, eu já recomendo que, infelizmente, a gente volte com algumas das precauções que a gente tinha lá atrás e a gente estava começando a abandonar. Infelizmente, Mona Lisa. Sim, que dureza, Pedro, que dureza, meu Deus do céu. Mas enfim, é aquele nosso mantra, né, Pedro? Informação é proteção e se essa é a informação do momento, que a gente se proteja. Querido, obrigada, adorei revê-lo aqui. Venha sempre conversar comigo, faz toda a diferença. Muito obrigado, foi um prazer estar aqui novamente.